Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso videocast de todas as semanas. Não é bem assim. Hoje aqui sem Marcelo Madureira de novo, que está na Holanda visitando o neto. Semana que vem, Marcelo vai estar aqui. Bom, eu então sigo esse papo com os meus amigos Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães. Hoje a gente vai falar de Lula, mas num aspecto que tomou as discussões do mundo político, do mundo empresarial durante a semana, que é a situação registrada pelas pesquisas na queda da avaliação positiva do presidente. E isso não é atribuído à situação da economia, pelo contrário, a economia está apresentando bons números no macro, pelo menos. Tá legal que no micro, no bolso, a carestia continua no comando, né? Inflação de alimentos, de preços da educação, etc. Mas tem muito mais que isso. Nessa queda de avaliação do presidente Lula, principalmente tem o fator estilo do presidente, declarações do presidente, atitudes do presidente, um jeitão que parece não reconhecer que o tempo passou e que as coisas mudaram. Isso em vários aspectos, política externa, política interna, trato nas empresas privadas e públicas, a maneira de se dirigir às pessoas. O presidente está mais do que nunca sem filtro. E pelo jeito, pelo que as pesquisas nos contam, isso está refletindo na população. As pessoas não estão gostando. E não venham me dizer que é só nos evangélicos, onde, aliás, aparece a maior insatisfação com ele. Tem uma pesquisa, não sei se foi no Datafolha, foram 4 pesquisas na última semana que registraram essa queda. E ali aparece que ele está perdendo entre os jovens, entre as mulheres e no Nordeste, eleitorado dele. E a gente vai discutir hoje por que está acontecendo isso. Você fica aí que o programa vai começar. Vamos lá, gente. Vou soltar assim. Quem é que se arrisca a dizer por que o Lula, que saiu consagrado do segundo mandato, 80% de popularidade, está numa situação em que a tendência de queda no primeiro ano de governo dele, né, bastante acentuada. Quem que vai aí primeiro? Quem que se arrisca? Eu me arrisco. Vai lá. Eu me arrisco. Pronto, não é fácil. Mas ele está caindo pelo conjunto da obra. Não é por um aspecto, outro ou um terceiro. E a comparação com 2010 é completamente nefasta. Porque o mundo naquela época era outro. Comparação de 2010 que eu fiz quando ele saiu consagrado. O último ano do segundo mandato dele. Ele foi eleito em 2002, reeleito em 2006, em 2010 teve a eleição que a Dilma ganhou. Naquele momento ele estava no auge da sua popularidade por razões que não eram só dele e do governo dele. Era o conjunto da obra também. A situação internacional, a posição do Brasil no resto do mundo, as manifestações de política externa dele eram muito concentradas naquele projeto de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU em caráter permanente. Mas a economia do mundo estava favorável. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que não tinha havido ainda o governo Bolsonaro no meio do caminho, em que ascendeu, quer dizer, ele sucedeu o Fernando Henrique. Não é que fosse fácil, ele podia dizer que a herança maldita, que é uma injustiça quilométrica, o governo Fernando Henrique Cardoso foi a salvação do Brasil, não só no seu tempo, mas na sua virada. A casa estava arrumada, como totalmente se diz arrumada. No clichê. Pronto. E ele então jogou pedra nisso, mas é uma questão que a gente pode até entender que era um discurso bobo para agradar eleitores, mas acontece que não havia no governo Fernando Henrique o acirramento da polarização que surgiu agora. Então você tem uma força que existe, derivada do governo Bolsonaro, que não só junta 200 mil pessoas na Avenida Paulista, mas acende uma série de aspectos que o Lula não está conseguindo entender. E aí, deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir. E o inimigo daquela época era um inimigo gentil, que era o PSDB. Claro, que não estava interessado. E hoje é um inimigo feroz. E que não sabe enfrentar. O PSDB não nasceu para isso.
para denegrir os outros, para dizer que é tudo errado, dizer palavrões para os outros. Por isso que eu digo, é um inimigo gentil. Coisas que os bolsonaristas fazem, usando os ex-bolsonaristas e os atuais bolsonaristas fazem, usando instrumentos novos, particularmente as redes de comunicação e os TikToks e essa fake news e etc., que é uma ferramenta espetacular de destruição, mais do que de construção, e ele não entendeu que alguns aspectos ideológicos foram levantados. A ideologia não é só nós contra eles. A ideologia quer dizer separar os socialistas dividir o conservador do liberal é mais ou menos simples. Eu me julgo um liberal, entendeu? Mas se eu fosse conservador, eu ia querer pilotar o que ensinam para os meus netos na escola. Eu não estou interessado nisso. Eu quero que eles tenham liberdade na escola, que os professores possam ensinar o que bem entenderem, possam ter educação sexual, possam ter educação alternativa, enfim, ampla, não é? Os conservadores não querem isso. E eles são representados em número e organização pelos evangélicos, aqui chamar. Não são todos. Mas então o governo erra quando quando decide resolver esse caso, isentando as igrejas de impostos, que é um projeto com dinheiro que tem lá. Sem levar em conta o valor das não é pessoas assim e a faz. visão de mundo, né? Não é assim que faz. Está lá agradando 3 ou 4 líderes, o Samuel Malafaia, sei lá quem seja, mas não está agradando as massas que estão por trás disso e que são as camadas mais carentes da sociedade. Não que sejam exatamente os mais pobres, são os mais carentes. Eu não estou falando de religiões presbiterianas e clássicas e luteranas, que são a minoria dentro do movimento evangélico, mas as periferias das cidades brasileiras estão invadidas por templos e igrejas. E os que frequentam esses templos e igrejas não estão querendo saber se a igreja vai pagar imposto, se o pastor paga imposto, ganha mais ou menos. E quer saber o seguinte, o governo está fazendo o que por mim no sentido conservador? Quer dizer, quando o governo discursa uma dualidade nessa questão, não sabe qual é o seu posicionamento em relação ao aborto, por exemplo, gera insegurança e gera antipatia. E não quer portanto, a perda da popularidade. Não quer entrar nisso, ou não quer entrar nessa pauta, ou não porque sabe. se afasta, exatamente porque não sabe o que dizer, intui que vai desagradar a posição dele, né? Diga, Pedro. Eu acho que tem um outro caminho de análise, que é o que o governo Lula 3 está trazendo de novidade e de conforto para a população de uma maneira geral. Não tem expressivamente nada. Né? Quando ele fez o primeiro governo e o segundo governo, vinha do Plano Real, que tinha feito as condições para que ele pudesse fazer a distribuição de renda que fez, né? Que foi o Bolsa Família, que aquilo realmente conquistou corações e mentes. Fome zero no primeiro momento. Fome zero, com um caminho até errado de cupom, e depois resolveu adotar a metodologia que já vinha sendo aplicada com sucesso, né? Do Bolsa Escola, do Bolsa Gás, de várias bolsas que existiam, né? E incrementou isso, multiplicou por 10 o investimento que era feito originalmente nessas coisas, e com isso impactou a sociedade. Impactou efetivamente a sociedade, impactou até a própria economia, porque incluiu pessoas dentro da economia na medida que essas verbas foram distribuídas. Bom, isso evoluiu, né? E acabou por culminar que no governo Bolsonaro, quando teve a situação da pandemia, botou esse valor 3 vezes maior do que o valor que era originalmente da Bolsa Família. Então, a população já não enxerga só o Lula como o pai dos pobres, né? O Bolsonaro, em algum momento, foi pai dos pobres também. Ele mudou um patamar, né? E esse patamar se manteve até agora. Então, se a gente for olhar, a obra passada não gera benefício futuro de política. Você sabe disso. A obra recente é que gera benefício. Então, o que tem de novo? O que tem de benefício para essa população que chegou ao Lula? Que elegeu o Lula e que é fiel ao Lula há muito tempo? Menos. A questão da frente, que foi falada para uma visão mais sofisticada um pouco da política, né? Também existe uma situação ela não se dá na prática. Ela não se dá na prática, ela não fala corações e mentes da mesma forma, né? Não, e ela não existe na prática. Não existe. Isso. E você tem, por outro lado, uma radicalização em relação ao Bolsonaro muito maior do que existia anteriormente. Então ele tem muito mais oposição hoje, muito menos graus de liberdade na política que ele fazia, muito menos grau de liberdade para errar.
inclusive, do que ele tinha anteriormente, né? Então, eu acho que esse conjunto da obra faz com que a gente comece a perceber um Lula peixe fora d'água, né? Nas afirmações que ele faz sobre a Petrobras, para quem entende um pouquinho do assunto, mostra assim como aquilo é pueril, o argumento, como é um descuido falar o que está falando sobre dividendo, na medida que aquilo não vai ter impacto nenhum no que ele quer, que é o investimento da Petrobras na economia. E para Não quem dá pra entender, não precisa não tem entender sentido. muito, mesmo quem não entende como eu não sou familiarizada com esse assunto, né, dos dividendos e tal. Mas eu olho aquilo e compreendo logo de cara que é o presidente da República querendo mandar na Petrobras. É a leitura que Né? acaba Coisa que o traduzindo. Bolsonaro também tentou. E também presidente provocou e o tal. mesmo efeito. Teve, de perda. teve o mesmo erro. Foi mexer na presidência da Petrobras de uma maneira não cuidadosa, não sabendo o tamanho que isso tem para a economia, e criou um problemaço, uma perda de valor da Petrobras, na época, similar, né, na mesmo patamar que essa que ele determinou agora. Mas o que impressiona é essa inabilidade. E outros assuntos, né, como falar de Israel naquele momento em que o rival dele no Brasil estava totalmente em baixa. Ele não tem a perspicácia nesse aspecto. Esse assunto aqui vai dar força para o meu opositor. Não tem Você esse não acha cuidado. que isso é autorreferência, um Lula que, como nós pontuamos aqui, não está conseguindo perceber a mudança das circunstâncias que eram favoráveis? Ele falava muita bobagem desde o primeiro mandato, mas o efeito era diferente. Tinha uma boa vontade, tinha uma oposição branda, Não, é porque amena. Muito menos radical, É, muito em menos polarizado. 2002, Desde quando o PSDB é radical? Nunca, né? nunca. Tava mamão com açúcar. Em 2002, ele foi eleito pelo PT. Em 2022, ele foi eleito por todo mundo que não era bolsonarista. Se não fosse isso, teria perdido, Não, mas dada a margem. ganhou por uma margem ínfima. pequena. O Bolsonaro poderia ter vencido a eleição com 2 ou 3 petelecos. Aquele era muito ruim para isso. Por exemplo, visitar a Fiocruz um dia, estimular a vacinação, uma visita. Mas os erros dele o foram Lula. da pandemia. Mas, geral, enfim, daí a coligação que elegeu o Lula não é o PT. O PT hoje é um partido muito menor do que foi naquele primeiro mandato e um partido que também ele influencia negativamente o presidente. O PT está certo. Ele quer que as ideias dele sejam postas na mesa e tal, mas não pode ser exclusivamente o PT. Então, a coligação que elegeu o Lula, por exemplo, quer falar de Petrobras? Consulta o empresariado, quem entende do assunto, e não só a Gleisi Hoffmann sobre o assunto, não é? Quer dizer, você tem... E a gestão do país é outra também. Quer dizer, as CGUs, os TCUs, o Sistema U, como chamam, né? AGU, TCU, CGU e tal, é de outra dimensão hoje. O empresariado não é mais dependente do governo, como foi naquele momento. O empresariado hoje se encontrou outros caminhos, no financiamento internacional, na participação externa nos seus controles e tal. O mercado de capitais brasileiros, em 13, 14, 15 anos, virou um mercado respeitado no mundo todo. A CVM brasileira é modelo em diversos países. Márcia, por que o Lula não vê nada? Todas as circunstâncias Porque que você está eu acho que descrevendo, não por que falam ele é tão pra ele. sabido? No... Primeiro, eu não sei quem é que sabe para falar para ele. Se sabe, não fala. E ele ficou ouvindo, me parece, não estou lá vivendo no Palácio da Alvorada, velhas figuras do PT. E o PT não pensa como eu estou pensando. O PT acha que tem que socializar tudo, tem que estatizar Gente, mas mesmo. o homem já foi presidente 2 vezes, mas aí- celebrado desde os anos 80 como o político mais hábil desse planeta e, no entanto, o Congresso está comendo o calcanhar dele à vontade. Quando convidou o Geraldo Alckmin para ser candidato a vice-presidente da República dele, demonstrou uma maturidade que agora não está se confirmando. Por que Eu acho que aí é exatamente isso. Ele se acostumou a ser um político em cima de uma circunstância, em cima de um ambiente, e esse ambiente não tem nada a ver mais com o que era. Aquela coisa, ele não tem o benefício de um Bolsa Família impulsionando a popularidade dele. Ele tem o quê? É uma história da questão da corrupção, da questão da Petrobras, que ele está trazendo de volta para o imaginário da população, na medida que ele começa a falar que tem que investir em navio, que tem que investir em sonda. Ele fala isso toda hora que ele fala Coisa da Petrobras. que rendeu escândalo. Que rendeu um escândalo enorme, um escândalo de dimensões bilionárias.
E acha que a gente vê as estatísticas, a Operação Lava Jato não foi para debaixo do tapete, não sumiu. Está no imaginário das pessoas. E a cobrança pela questão da corrupção tem origem até na frustração de ver uma jornada de combate à corrupção que parou, que deixou de existir. E então, quando ele traz isso aí, ele traz à baila, ele traz de volta algo contra ele mesmo, né? Porque não está revendo qual é o posicionamento correto disso aí. E é incoerente, quer dizer, é incoerente se ele estivesse fazendo um trabalho pela questão da energia limpa, da questão do carbono, verde, a questão da economia verde, ele estaria trazendo um caminho novo. Não, mas quando ele fala da Petrobras, ele está falando só de explorar petróleo. Ele não fala nunca do novo, ele só fala de manter a Petrobras explorando petróleo, e a visão de socializar a Petrobras como uma empresa pública é completamente fora de esquadro, ela não tem consequência, né? Eu quero socializar o quê? Socializar o quê? O lucro. O lucro da Petrobras é que deve ser socializado, volta para a sociedade para ser investido em políticas públicas. Porque o governo é muito simples. Então, quanto mais lucrar, melhor. O governo é o acionista, ele falando em nome do governo, dizendo que a Petrobras não pode isso, não pode aquilo. Só que o governo é maior acionista. Quem é beneficiado com a distribuição de dividendos? É o governo federal. É o governo, cujo dinheiro vai para quem? Para essa sociedade em que o Lula reclama que a Petrobras não está pensando. Quer dizer, é de uma incoerência e desconhecimento da realidade total. Agora, isso é aceitável num presidente da República? Eu acho que tem uma outra questão, sem querer fugir da sua pergunta. O presidente da República, no imaginário da população inteira, inclusive a nossa, e de todos os níveis, é o chefe do país, não é só o chefe do Poder Executivo. Então, quando a Lava Jato é pulverizada pelo Judiciário, por razões burocráticas, por razões processuais, por razões quaisquer que sejam, e ela é muito popular até hoje, não é? Não só a eleição do Sérgio Moro como senador e do Deltan Dallagnol como deputado e tal, fizeram uma figura importante nisso, mas a Operação Lava Jato, que prendeu gente importante, que penalizou uma opção de gente, nem é a prisão do próprio Lula, não, é dos outros ladrões mesmo lá da Petrobras. Isso foi pulverizado, foi escanteado, né? Tem uma porção de nomes que não precisa falar aqui, que foram descobertos e punidos pela Lava Jato e que hoje estão por aí, pimpão, né? Isso é o Lula. Não interessa se foi... Cai na conta dele, claro, você diz. O Centrão com as suas coisas, as verbas secretas, as verbas de bancada, as verbas de partido, as verbas disso, daquilo, a culpa é do Lula. A referência é o mensalão. A referência é o novo mensalão. Claro. Essa é a referência. Entendeu? Então, o Lula tem que entender. Espero que compreenda isso. Ele é o presidente da República, não é só o chefe do Poder Executivo. E a República é composta de diversos poderes que, na opinião dos menos afeitos à rotina, à burocracia, aos processos, ao prosseguimento de uma opção de atos, é a mesma coisa. Quer dizer, o que é o governo? O governo tem o Supremo Tribunal, é do governo. A Câmara dos Deputados é o governo. É o governo, o governo, quem é o chefe do governo? Então, ele foi eleito por uma coligação de centro-esquerda, com pitadas de direita lá atrás, inclusive conservadores. Ele se comportou muito bem na campanha eleitoral e ele fez, ainda que não explicitamente, muitas promessas que não está cumprindo para a população que votou nele. Para a população que não votou, ele só dá armas, não é? Ele estimula a oposição. É de presente, é uma coisa espetacular. Olha só. Se o Bolsonaro não tivesse sido considerado inelegível pelo TSE, hoje seria um belíssimo candidato a presidente da República agora, em 2026. Tanto é que a gente viu o que aconteceu na Paulista, e o Márcio está falando o que o presidente precisa compreender. E eu digo que você precisa compreender como é importante o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição no nosso canal, tá? Vamos... Peraí, eu tinha uma pergunta... sim, quando eu vi o Márcio traçar todo esse cenário de dificuldade e o porquê, eu fiquei aqui pensando, e isso coloca a reeleição do Lula em risco em 26? Eu já vi ele falando que não é certo que ele vá ser candidato. Né? Saiu essa semana, ele falou alguma coisa nesse sentido. Cara, não é certo, que ele voltando àquele discurso dele de 81 anos. Eu não acredito nisso, porque acho que
quem a gente aqui já aventou algumas vezes nas nossas conversas, né? Aqui no Não é Assim, quem tem esse patamar seria o Haddad, né? Que eu acho que está ganhando cada dia mais essa posição de destaque dentro do governo. Haja visto agora esse assunto da Petrobras, que no final da conversa chamam o Haddad para o Haddad vir de bombeiro para tentar explicar para o presidente o que é efetivamente, que a impressão que dá ali é que o Rui Costa põe lenha na fogueira e o Haddad tem que vir de bombeiro. Essa foi a sensação que eu fiquei com essas conversas que eu vi de Petrobras. E acho que isso tem muita coisa disso acontecendo dessa forma dentro do governo. Quer dizer, então, esparadrapos, a pergunta que eu fiz é, o Lula prejudica ele mesmo? Eu acho com certeza. Com Por isso, certeza. esse é o risco da reeleição. Não, sabe, se ele quer ou não quer. Não, a reeleição é o seguinte, se ele corre o risco de, em querendo, não ser. Não ser. Não ser E aí candidato, repete a escrita do não Bolsonaro. Ser candidato, não ser reeleito, entendeu? Não é. Depende de alguns fatores. O primeiro é do desempenho da política e da economia daqui até mais 2 anos. Não é 2 anos e meio. 2 anos candidatos, começo de 2026. Você acha que a economia ainda tem um peso total, se tiver uma inflação? Total, você acha? Se tiver inflação, se o desemprego explodir, essa coisa toda tem total peso. Não é provável, mas também não é impossível. Bom, depois tem a eleição americana esse ano. Lá, o que vai acontecer? O Biden vai ser reeleito? Porque se ele não for reeleito, é por causa do aspecto de senil. Não é por outra razão. A economia americana está muito bem, as relações externas estão correspondendo, faz lá aquelas coisas erradas, no meu entender, de entrar mal em diversas questões internacionais, etc. Mas se perder a eleição é só por causa do aspecto senil. Não é nem pela senilidade, do aspecto. A impressão que dá, né? A impressão que dá. Então, se o Lula cair nessa, de dar essa impressão, ele pode ser vulnerável numa eventual reeleição. E pior, no partido dele não tem outro a não ser o Haddad. E o Haddad está se colocando, de uma certa forma, como contraponto do reinante dentro do partido. Não é? O que dificultaria a indicação dele. Mas ali não tem dedaço do Lula, se o Lula quiser, vai, né? Tem um dedaço do Lula se quiser. O Lula pode escolher o Rui Costa, pode escolher um outro qualquer, um ministro da Educação. Eu acho que hoje seria difícil ele escolher outro, né? Porque a atuação do Haddad tem sido muito apoiada por ele, apesar de dificultada. Ele dificulta, mas ele apoia. No final e apoiada também pela opinião pública. E pela opinião pública. Sobretudo. O Haddad é um nome amplo. E já foi candidato a presidente. Já foi candidato a presidente. E numa situação super difícil, até que não se saiu tão mal, né? E é um nome amplo. É um nome que a esquerda não vai deixar de apoiá-lo. Não deixaria. Ainda mais se o Lula der o dedaço, né? Não vai deixar de apoiá-lo. E acho que ele consegue angariar mais exércitos do lado da direita, da centro-direita, pelo menos, centro-esquerda com certeza, né? E com isso seria um candidato que teria. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter na perspectiva é o seguinte: como você falou, se houver um desastre na economia, isso tem impacto. Mas não existe, eu não vejo a perspectiva de ter um grande sucesso na economia. Não vejo. Como é que pode ter qual é a perspectiva de um grande sucesso na economia com o que a gente está vendo de conduções que estão aí acontecendo? Você não viu o governo tomar uma atitude no primeiro ano para reduzir os gastos e reduzir o déficit para gerar um ímpeto maior de investimento do mundo privado, né, do exterior e tudo mais, para você poder ter um boom efetivamente de economia. PAC não vai fazer isso. Ao contrário. O PAC já é uma experiência que já demonstrou a sua incompetência para fazer isso. Remete a escândalo também, né? A chance de escândalo é muito grande porque o PAC, o que ele faz? Ele faz o acesso ao dinheiro ser muito mais fácil. Ele facilita o acesso ao dinheiro público, né? Porque faz medidas expressas de decisão. E isso facilita o quê? Facilita a bandalha, no final das contas. E a decisão de investimentos que estão sendo feitas não são decisões necessariamente do mais importante para o país. É um amontoado de obras que é feito pelo prazo em que foi feito o planejamento. A gente sabe que não tem essa capacidade de gerar um vetor desenvolvedor que em 2 anos aconteça alguma coisa. Então, a gente dizia, vai ter uma perspectiva de economia que dê um boom e que gera essa popularidade. Eu não acredito nisso. O que acho que pode ter é um problema fiscal, né, que está aí apontado,
que pode acontecer de se agravar. E se agravando, ele cria problemas. Ele vai gerar outros problemas para a economia. O problema fiscal vai... Quer dizer, a macroeconomia, aquela coisa complexa, macroeconomia, câmbio, inflação, não sei o que e tal, tem alguns pontos capitais. O mais importante é o déficit ou superávit fiscal. Quer dizer, todo santo mês você arrecadar mais do que gasta, aquela coisa toda. Tem um ponto no gasto que merece um trato que eles não estão dando, que é o previdenciário. Quer dizer, as finanças públicas brasileiras estão vulneráveis pelo sistema previdenciário geral. Não é só o INSS, as previdências dos servidores públicos, as coisas todas. E só se vê aumentos nessa rubrica de despesas, né? Quando você fala de desoneração, já falamos aqui, fiscal, quer dizer, os funcionários das empresas que estão desoneradas não vão deixar de se aposentar porque a empresa deixou de pagar a contribuição previdenciária. Vão se aposentar igual. Ao contrário, o governo quer incluir mais gente, Então, por exemplo, agora não... os motoristas de aplicativo, inclui mais gente, faz uma promessa de que tinha uma segurança num sistema que quando você está desenhando, pode até explodir. E lá na frente não tem nada. Não explode porque o sistema financeiro internacional supre. O que pode acontecer é uma subida de juros e tal, mas que não está na percepção do dia a dia das pessoas. No dia a dia das pessoas é emprego e o dinheiro que ganha dá para viver ainda que modestamente. E para isso você tem que ter as finanças públicas equilibradas. O nó da economia é o superávit ou déficit nas finanças públicas. Pronto. Mas o presidente acha que é aumentar gasto e prometer cuidar das pessoas. Então ele poderia fazer o contrário. Poderia usar. Há uma falha qualquer de comunicação do governo federal também que não consegue informar corretamente a opinião pública como um todo, usando os recursos disponíveis, quer dizer, inclusive as redes, que são quase ausentes nessa questão, né? Mas os noticiários de televisão, os anúncios, os jornais, os pronunciamentos poderiam dizer isso. Quer dizer, o dinheiro público não é do público. Não existe dinheiro público. Existe o dinheiro de cada um, que somado dá o dinheiro público. Isso é discurso racional. Na cabeça do Lula é o discurso Mas de pega palanque. muito bem. Foi o discurso da Margaret Thatcher, por exemplo. Pois que entrou impopular e virou popular. Então, aí talvez entre isso, Márcio, na incompreensão que você descreveu, que o presidente tem das circunstâncias. É possível. Ele faz o discurso que parece mais fácil, vamos gastar mais para cuidar das pessoas. As pessoas já não estão mais acreditando nessa coisa, né? Não adianta nada. É porque, como já está comprovado que não adianta e o risco de render um resultado contrário e negativo é muito grande, né? E aí a gente tem esse descompasso. Você falou do Biden, da questão da idade. Vocês acham que na questão, na circunstância do presidente Lula, que tem 78 anos, numa reeleição já teria 81? 81, que é a idade do Biden, né? Vocês acham que isso conta? Depende do aspecto, depende da demonstração. No desempenho dele, por exemplo, tem a ver a idade? Acho não, que por exemplo, ele não demonstra não do fato de estar de senilidade que o Biden demonstra. Não, mas de atemporalidade, não adaptação. Com que idade morreu o Tancredo Neves? Tancredo Neves, não me lembro que 75. idade ele tinha. Tá. Só isso quer dizer o quê? Que um ano antes, 74, ele estava pimpão. Fez uma volta ao mundo espetacular, aquela Mas coisa. eu não estou falando de morrer nem de senilidade, porque não há sinais. É de assim. não adaptação ao tempo. A não adaptação ao isso tempo, com eu acho que certeza. existe, Isso. porque tem um contraste, como eu falei, muito grande. Primeiro, ele não tem nenhuma bala de prata de programa, de nada que aumente a popularidade dele de uma maneira substancial. E, por outro lado, ele tem um combate muito mais feroz que ele nunca teve. Nunca teve, nos mandatos dele anteriores, o combate radical que ele tem dos bolsonaristas, da direita, que estão numa outra situação hoje. Uma situação completamente diferente, que tem popularidade, está aí dito. Quer dizer, o país é dividido em termos de popularidade. E ele antes não, ele tinha um predomínio assim, total da política, em que ele podia errar, tinha o direito de errar várias vezes, falar um monte de abobrinha, e o efeito disso não acontecia contra ele. Por quê? Porque não tinha quem capitalizasse isso. Agora hoje é o contrário, tem. E não adianta dizer que a culpa dos orçamentos públicos vulneráveis é das emendas, disso, daquilo, parlamentares, a culpa é do Congresso, a culpa é não sei de quê. A culpa é dele. Lula. Lula, Do que é o estilo chefe. dele.
Ele é o chefe na opinião Tá. pública, ele é o chefe, ele que manda nisso tudo. Portanto, qualquer coisa, ainda que não tenha diretamente a ver com ele, é com atribuído a ele. É, Daí mas a isso- explicação dessa queda, que foi o nosso assunto, o propósito da semana. E antes que o Nando nos dê ali um sinal que precisa acabar, eu preciso de um tempinho a mais só para dizer para vocês que hoje é aniversário. Hoje, 13 de março, quarta-feira, é aniversário de Pedro Paulo Magalhães, tá? Não vou nem perguntar a idade, lá pelos 25, 26, ficamos com Um ela. pouquinho mais. Aqui um pouquinho mais, só coisinha, um pouquinho mais. Lembrando que na semana que vem, Marcelo Madureira estará da Holanda, diretamente de Amsterdã. Acho que é Amsterdã, né? Que ele está, não sei qual é a cidade. Ele estará aqui. E a gente fica por aqui hoje, mandando um beijo, lembranças, saudações, parabéns para Pedro Paulo. Espero que vocês deem parabéns. Deixa aí quando comentar, tal. Poxa, não custa nada mandar um beijinho, tá? Beijoca para vocês todos e até semana que vem.